Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Você pode imaginar essa cena narrada pelo Evangelho. Nós estamos no Evangelho de São João, capítulo 7, a partir do versículo 37. Eles estavam na festa das tendas, porque durante 40 anos, o povo de Deus teve que atravessar o deserto. Veja, 40 anos, uma geração inteira. E claro, não tinham como viver em casas, eram tendas, como as nossas barracas de camping. Era assim que eles viviam. E viviam justamente a festa das tendas para celebrar o grande prodígio de Deus ter sustentado aquele povo durante 40 anos na travessia do deserto, dando-lhes o maná para poderem comer, porque não tinham outra coisa no deserto, e lhes dando água no correr, e sempre milagrosamente. Por essa razão, no último dia da festa, porque é uma semana inteirinha que eles passam, ainda hoje se celebra a festa das tendas, eles passam a semana inteirinha naquelas tendas. No último dia, então, eles pegavam grandes jarros de água e iam até o altar do templo numa bela procissão e derramavam aquela água sobre o altar em oferta ao Senhor, em sacrifício ao Senhor, como que dizendo: a coisa mais preciosa que nós temos é a água, mas o Senhor nos deu água durante 40 anos, e agora nós derramamos essa água em sacrifício no teu altar, Senhor, porque a água é vida, a nossa vida se derrama no seu altar. E justamente durante este movimento, enquanto eles iam chegando ao templo com os grandes jarros de água, Jesus vai a um lugar mais alto. Como diz aqui, Jesus não disse, Jesus clamou, foi aos gritos. Claro, não eram gritos desairados, não, era um clamor que vinha do coração, não só para que todos ouvissem, mas era algo que brotava do coração dele. E o que é que Jesus clamou? Quem tem sede, venha a mim e beba, quem crê em mim. Vou repetir: se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crê em mim. Do seu interior correrão rios de água viva. E daí São João acrescenta, ele disse isso falando do Espírito que haviam de receber os que acreditassem nele. Meus irmãos, por que é que Jesus fez isso? Porque o grande desejo do coração dele era este, não era aquela água material de que eles precisavam, não, eles precisavam desta água viva. Até diz aqui, porque ainda não havia Espírito, porque Jesus ainda não fora glorificado. Claro que o Espírito Santo existia, mas eles não tinham recebido ainda esta efusão. Assim como eles jogavam aqueles jarros de água sobre o altar, era assim que o Senhor queria que se derramasse sobre todos nós e sobre cada um, pessoalmente, de nós, esses rios de água viva, que, como diz aqui, ele estava falando a respeito do Espírito Santo,
que viria desta forma depois que Jesus fosse glorificado com a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. E você sabe muito bem, foi no dia de Pentecostes, 50 dias depois da sua ressurreição, que Jesus derramou o seu Espírito. Só que eu corrijo, como fiz no começo da missa, não é que ele derramou, Jesus continua derramando e quer derramar o Espírito Santo desta forma, em abundância sobre todos nós. Veja, aqui é uma coisa muito importante: o batismo no Espírito Santo, é aquilo que Jesus disse, né? Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. João batizava em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Quem usou a expressão sereis batizados não fomos nós, foi Jesus. Eu sei que se discute a respeito desta palavra, mas é palavra de Jesus, e depois os apóstolos nas suas cartas vão repetir, São Paulo, São Pedro. Portanto, a discussão tem que ser com Jesus, e não conosco, como se nós tivéssemos inventado essa questão de batismo no Espírito Santo. Não, meus irmãos, é uma grande realidade, e mais ainda, foi a grande realidade no começo da evangelização. Foi só pelo derramamento do Espírito, pela efusão do Espírito, pela graça do batismo no Espírito Santo, que a primeira evangelização aconteceu, atingindo judeus, mas principalmente os pagãos. Imagine o que era evangelizar aqueles pagãos que nunca tinham ouvido nada de nada a respeito das Escrituras. O que era evangelizar os pagãos que viviam aquela vida, que tinham 1000 deuses diferentes. O que era evangelizar? Era só pelo poder do Espírito. E o que é que faziam os apóstolos? E principalmente foi o que fez São Paulo. Ele falava a respeito de Jesus, mas logo lhes falava também do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo. Impunha as mãos sobre eles, lhes conferia o Espírito Santo, como ele, Saulo, recebeu. Você se lembra bem, Saulo era osso duro, eu diria duríssimo, perseguidor dos cristãos, que estava indo a Damasco para acabar com aquela raça de cristãos de Damasco, como tinha acabado em tantos outros lugares. Acabado não, levado prisioneiros, levado para a morte, mas ele queria realmente exterminar com aquela raça. E justamente no caminho Jesus lhe aparece, até perguntando por Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas não só, Jesus, que podia fazer tudo logo ali com Saulo no caminho de Damasco, não fez. Manda que ele entre na cidade, e lá alguém vai lhe dizer o que ele deve fazer. Enquanto isso, Jesus aparece a Ananias, um homenzinho simples, não foi apóstolo nem nada, era um daqueles novos cristãos que surgiram depois de Pentecostes, e Jesus manda que ele vá, até dar o endereço na rua direita, em tal lugar, em tal casa, para que ele fosse, impusesse as mãos, orasse por ele, por duas coisas: para que ele Saulo readquirisse a visão, pois ele ficou cego depois de ter visto Jesus no caminho, e para que ele ficasse cheio do Espírito Santo. E Ananias, embora sabendo e dizendo para o Senhor: mas o Senhor não sabe quem é esse Saulo que veio aqui para acabar conosco? Mas Jesus diz a ele: é preciso que você vá e faça isso,
porque ele é um instrumento escolhido por mim. Ele vai levar o evangelho a multidões e vai sofrer muito por mim. E tudo isso acontece. Ananias vai, chega, fala com ele, não perde tempo, já impõe as mãos, já pede, e as duas coisas acontecem, como que escamas caem dos olhos de Saulo, e ele fica cheio do Espírito Santo. E veja bem, depois de estar cheio do Espírito Santo, depois de ter recebido o batismo no Espírito Santo, Paulo também é batizado. Aí até troca a ordem, não é ser batizado e depois ser batizado no Espírito Santo. Não, primeiro ele é preenchido totalmente do Espírito Santo. Depois também recebe o batismo no nome de Jesus. E diz os Atos dos Apóstolos que imediatamente ele já começou a pregar nas sinagogas ali de Damasco, que Jesus era o enviado pelo Pai, que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Senhor. E todos se admiravam por ver o perseguidor agora falando a respeito de Jesus. E o perseguidor impondo as mãos para que eles recebessem aquele Espírito Santo que ele tinha recebido e tinha transformado a sua vida. E meus irmãos, isso convencia. Porque Paulo estava mostrando uma coisa que aconteceu com ele. Ele era perseguidor e confessava que ele tinha sido perseguidor. Mas depois que ele recebeu a oração com imposição das mãos de Ananias, um homem, e um homem simples, não era um apóstolo, não era um discípulo que andou com Jesus, não, mas porque obedeceu a Jesus, porque impôs as mãos sobre ele, porque orou por ele, pelo batismo no Espírito, Paulo se transformou, e aí estava ele, aquele homem cheio de fogo, que operou maravilhas pelo Senhor. E o que ele fez ali de início em Damasco, é o que ele vai fazer em todas as suas viagens, até terminar em Roma, onde depois ele vai ser martirizado. É o cumprimento da profecia de Joel, que foi a nossa primeira leitura, que você conhece muito bem. Depois de tudo isso, derramarei o meu Espírito sobre todos os viventes. E é aí que o Senhor quer chegar. Derramarei o meu Espírito sobre todos os viventes. Repete comigo: derramarei o meu Espírito. Eu quero ouvir você falando forte: derramarei o meu Espírito sobre todos os viventes. Sobre todos os viventes. Esta é a vontade do Senhor. Meus irmãos, todos quer dizer todos. Só se a pessoa se recusar a receber. Inclusive nós, como Ananias, precisamos fazer isso. Você diz: mas quem sou eu? Você é tanto quanto Ananias. Tanto quanto Ananias. E deixa eu dizer, você não é pior do que Saulo, o perseguidor. Por mais errada que tenha sido a sua vida. E é a nós justamente, pessoas frágeis, pessoas fracas, pessoas que carregam pecados, pessoas que tiveram talvez uma vida miserável, terrível, no seu passado, que o Senhor escolhe. E que beleza, pessoas que vêm do fundo do poço, mas transformadas por essa graça, que é o ser batizado no Espírito Santo, quando testemunham, e quando oram, e quando pedem
esta graça de outros serem batizados no Espírito Santo. A coisa acontece de maneira maravilhosa e o testemunho deles é potente, é eficaz, porque a demonstração está ali. A vida deles era uma vida estragada, eles estavam rebentados no fundo do poço, e pela graça daquilo que Jesus disse, sereis batizados no Espírito Santo, a vida deles se transformou. Meus irmãos, por que é que os papas, a partir de João 23, que convocou o concílio, e também com o concílio, ele mesmo compôs uma oração, que graças a Deus, eu tenho aqui na minha Bíblia. Eu nem pensava falar sobre isso, mas ótimo que está aqui. Ele mesmo compôs uma oração com a sua mão, com a sua letra, e mandou que esta oração fosse rezada em toda a igreja. Eu me lembro, eu já era seminarista, não menino, já adulto, já naquele tempo nós usávamos batina como seminarista, e todos os dias nós rezávamos essa oração, que tem esta parte chave: repita-se no povo cristão o espetáculo dos apóstolos reunidos em Jerusalém, depois da ascensão de Jesus ao céu, quando a igreja nascente se encontrou reunida em comunhão de pensamento e de oração com Pedro, e em torno de Pedro, pastor dos cordeiros e das ovelhas. E agora vem mais ainda: digne-se o Divino Espírito escutar de forma muito consoladora a oração que sobe a Ele de todas as partes da terra. Eu vou repetir: digne-se o Divino Espírito escutar de forma muito consoladora a oração que sobe a Ele de todas as partes da terra, que Ele renove em nosso tempo os prodígios como de um novo Pentecostes, e conceda que a Santa Igreja, permanecendo unânime na oração com Maria, a mãe de Jesus, e sob a direção de Pedro, dilate o reino do Divino Salvador, reino de verdade e de justiça, reino de amor e de paz. Amém. E veja, o centro do pedido é esse: que Ele, o Espírito Santo, renove em nosso tempo os prodígios como de um novo Pentecostes. Há quem diga, e com fundamento, que na verdade quando João 23 escreveu, ele não escreveu como de um novo Pentecostes, mas escreveu simplesmente: se renove em nosso tempo os prodígios de um novo Pentecostes. Só que sempre o Papa pede que teólogos, assessores dele, vejam, também ainda mais que era uma oração para toda a igreja. Então esses disseram para o Papa: mas não convém santidade dizer, renove no nosso tempo os prodígios de um novo Pentecostes? Mas como de um novo Pentecostes? Sabe que João 23, cujo corpo está intacto, né? Lá na Basílica de São Pedro. E quem vai à Basílica de São Pedro pode ver o corpo de João 23, ali naquela urna, visível. Está lá para todos verem os prodígios de Deus. Ele é um prodígio, está lá, o corpo dele intacto. E veja quantos anos já se passaram,
ficou enterrado não sei quanto tempo, e quando foram justamente exumar os seus ossos, o que encontraram foi o corpo inteiro, intacto, perfeito, maravilha, para comprovar tudo. Ele era muito bonachão, e para ele tanto fazia colocar um como e não colocar um como. O que ele queria é que realmente se renovasse no nosso tempo os prodígios de um novo Pentecostes. O como ficava por conta dos teólogos. E que beleza! Logo depois de terminado o concílio, em 66, eu me lembro, era padre novo, quando concluiu-se o concílio, final de 65, digo melhor, 8 de dezembro de 65. Transcorre o ano de 66, e no início de 67, o Senhor derrama o Espírito Santo na Igreja Católica, lá numa faculdade, numa universidade dos Estados Unidos. Que interessante, que era dos padres do Espírito Santo, que cuidavam dessa universidade, numa casa de retiros não muito grandes, com alunos e professores, num final de semana como esse, o Espírito Santo é derramado prodigiosamente, inclusive com aqueles jovens e aqueles professores orando em línguas, para demonstrar para todos que era realmente os prodígios de um novo Pentecostes. E que beleza, rapidamente isso se espalha pelo mundo. Veja, 67, em 1970 já estava aqui no Brasil, em 71 eu já recebi esta graça, e para o mundo inteiro esta graça se espalhou, até mesmo porque professores da Universidade Gregoriana em Roma receberam essa graça. Eles eram americanos e davam aula na Universidade Gregoriana, que é a universidade do Papa e a mais importante de Roma. No período de férias eles iam lá para a sua terra, para os Estados Unidos, e lá conheceram o que estava acontecendo. Também eles tiveram a humildade de pedir, eram grandes professores da Universidade Gregoriana, de teologia e de moral e de escritura, etc, etc, etc. E eles, voltando de férias, tendo recebido esta graça, criaram um grupo de oração lá na universidade. E interessante, havia também um professor chamado Carlo Martini, que hoje é o Cardeal Martini, que fez uma obra maravilhosa. Também ele é alcançado com essa graça, e ele participava, ainda como padre, daquele grupo de oração. E todos aqueles alunos que se formavam ali, e logo, não apenas os da Universidade Gregoriana, mas outros alunos de tantas universidades de Roma, vinham a esses grupos de oração, e gente, continuamente, aqueles alunos, aqueles seminaristas, aqueles padres, aqueles que recebiam o mestrado, aqueles que recebiam o doutorado nas várias matérias, eram também batizados no Espírito Santo, e depois voltavam para suas dioceses, nos seus países, no mundo inteiro, e eles levaram esta graça. Foi o jeito que o Espírito Santo usou. E eu conheci um deles, o padre Sullivan, que participou, aliás, que iniciou esse grupo de oração. Bendito seja Deus por isso, e fez com que o mundo inteiro recebesse esta graça. Para quê, meus irmãos? Por que que João 23 pediu isso?
Por que é que depois Paulo VI, porque durante o concílio morreu João 23, mas Paulo VI retomou o concílio e o levou até o final, e sofreu muito durante, mas principalmente depois do concílio, com toda a crise que acabou acontecendo. Mas que beleza! Paulo VI, como deu apoio, como ele disse que esta graça, esse derramamento do Espírito Santo, que estava acontecendo no mundo inteiro, era a grande chance que Deus estava dando ao mundo. E você sabe o peso da palavra chance, e o Papa sabia muito mais ainda o que significava a palavra chance. Você no momento tem uma chance, ou você ganha ou você perde, ou você é vencedor ou você é perdedor, naquela chance que você tem. Foi assim que Paulo VI definiu a chance que Deus estava dando ao mundo, porque ele entendeu muito bem o pensamento de João 23 e a necessidade do mundo. Ele já estava antevendo a necessidade do mundo. Depois veio João Paulo I, que viveu apenas 33 dias, um mistério para todos nós. Por que houve um Papa que viveu e não era tão idoso assim? Ele era até bastante jovem para ser Papa, o Papa Sorriso. Depois dele vem João Paulo II. Como eu já contei aqui, que também quando ele era simplesmente cardeal em Cracóvia, ele acabou encabeçando um grupo como ele tinha sempre este pendor de cuidar de grupo de jovens. Quando ele soube que havia um grupo de oração de jovens na diocese dele, muito perseguido, porque não estava entendendo o que era aquilo, ele chamou os jovens, quis saber tudo a respeito do que acontecia com eles, e disse: eu vou proteger vocês, eu vou cuidar de vocês, e mandou que fizessem um grupo ali na catedral dele, mas disse: eu vou lá ver o que vocês fazem, vocês verão que eu irei. E o cardeal Karol Wojtyła ia todas as semanas ao grupo de oração, só quando ele não estava ali. E um padre que pertenceu a esse grupo me disse que o cardeal começou a ir cada vez mais cedo e retirar-se cada vez mais tarde. No final ele já ficava com eles, conversando depois do grupo de oração, até que chegou um dia em que ele, o cardeal, e o padre me contou isso, um padre polonês como esse que está aqui conosco, do colado de lado, me contava isso emocionado, que o cardeal ajoelhou-se no chão e disse aos jovens: meus filhos, imponham as mãos sobre mim e orem por mim, para que eu receba a graça que vocês receberam e para que eu ore do jeito que vocês oram, para que eu reze do jeito que vocês rezam. Que tipo de oração era aquele? Claro, era oração em línguas. E é daí que nós entendemos a maravilha que foi o pontificado do Papa João Paulo II. As maravilhas que Deus fez com ele, como instrumento dócil nas suas mãos. E como várias vezes o Papa João Paulo II falou a respeito dessa graça que nós recebemos. Meus irmãos, eu quero dizer aqui, para servir a essa graça, foi se criando aquilo que se chamou Renovação Carismática Católica. Mas para servir essa graça, para ser como os canais, para que essa graça fosse a muitos. Mas como sempre nos foi dito e nós também dizemos, nós não somos detentores desta graça. Essa graça não acontece só
na renovação carismática católica e não é só para os carismáticos. Não, essa graça é para toda a igreja, para todos aqueles que pertencem a qualquer movimento, a qualquer pastoral. É para todos, como está aqui na profecia de Joel. Derramarei o meu espírito sobre todos os viventes. Eles nem precisam vir e ser da renovação, podem e até devem continuar nos seus movimentos, nas suas pastorais, mas precisam ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, porque o jeito que Deus deu, a chance mais ainda que Deus deu para o mundo de hoje ser salvo, esse mundo que nós estamos vendo ao nosso derredor, que na pregação anterior o Padre Fábio de Mello narrou bem a vocês, não é verdade? Para alcançar a nossa geração, para alcançar os nossos filhos, a chance que Deus deu foi justamente o derramamento do Espírito Santo. E por que é que nós, homens e mulheres de igreja, vamos ficar aí de braços cruzados, vendo a banda passar? Meus irmãos, é preciso, especialmente depois do encontro acontecido em Aparecida, dos nossos bispos de toda a América Latina e do Caribe, e depois do documento que eles fizeram, onde eles já convocaram uma missão contínua e continental de evangelização. Lá também eles se expressam assim: é no poder do Espírito, e é só no poder do Espírito Santo que isso poderá acontecer. Então, a grande chance para nós está naquilo que Jesus disse: vós sereis batizados no Espírito Santo. E por que é que o Senhor voltou a derramar o Espírito Santo sobre a nossa geração, como derramou de forma tão poderosa só lá no começo da igreja? Porque aconteceu isso no começo da igreja. Durante mais ou menos 200, 300 anos, esta graça foi muito viva na igreja. Depois, pouco a pouco, a coisa foi se amainando, e durante muitos séculos, um milênio mesmo, nós não vimos assim esta pujança. Claro, nunca o Espírito Santo deixou de se fazer presente na igreja, e nunca os santos deixaram de ter dons, carismas. Quando digo santos, não são apenas os santos de altar, pessoas santas. Mas esse derramamento desse jeito, com essa força, atingindo a nós, pessoas simples, atingindo até mesmo pessoas que estão na pior, pessoas que estão na miséria moral, pessoas que estão no fundo do poço, e transformando-as. Por que é que o Senhor concedeu esta graça agora, para o nosso tempo, nesta nossa geração? Repare bem, quando começa a evangelização, a primeira evangelização, para que ela aconteça e atinja o mundo, especialmente o mundo pagão, o Senhor derrama o seu Espírito e acontecem os prodígios, como pediu João 23, prodígios de um novo Pentecostes, prodígios do primeiro Pentecostes. Por que que agora volta o mesmo derramamento com os mesmos prodígios? Porque, irmãos, nós estamos agora na última evangelização, na derradeira evangelização. Você vê na profecia de Joel
na qual nós estávamos, que depois de dizer que todos os vossos filhos e filhas falarão como profetas, os anciãos receberão sonhos, e os jovens terão visões, e até sobre os escravos e escravas derramarei naquele tempo, naquele dia, o meu espírito. Logo depois de dizer isso, a profecia de Joel continua dizendo: no céu exibirei sinais maravilhosos, e na terra sangue. No céu sinais maravilhosos, mas na terra sangue, fogo e nuvens de fumaça. O céu, o sol vai se mudar em trevas e a lua em sangue, diante da chegada do dia do Senhor, grandioso e terrível. Grandioso para os que corresponderam, e terrível para aqueles que não aceitaram, que não acolheram, que se fecharam. Então estará salvo todo aquele que invocar o nome do Senhor, pois do monte de Sião em Jerusalém estará a salvação, como disse o Senhor, e entre os sobreviventes que o Senhor chamar. Meus irmãos, a profecia lá de Joel, que Pedro vai retomar na primeira pregação em Pentecostes, fala-nos do final dos tempos, fala-nos do dia da vinda do Senhor, como está aqui, diante da chegada do dia do Senhor, repito, grandioso e terrível. E nós queremos que seja grandioso para nós, não queremos que seja terrível para os outros, mas se não corresponderem, e o Senhor quando fala, não é para que aconteça, mas é para que não aconteça. Se eles não aceitarem, se eles não acolherem, se eles permanecerem na vida em que estão, na maldade que estão, para eles será um dia terrível. E eu repito, o Senhor não quer que isso aconteça. É por essa razão que eu posso afirmar, pela palavra de Deus, que o Senhor voltou a derramar o seu Espírito, da mesma forma que derramou no início da evangelização, quando ele começava com a evangelização, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, e esses serão os sinais, os prodígios que acompanharão aqueles que acreditarem. Sabe muito bem esse final do Evangelho de São Marcos. Baseado na palavra de Deus, com a palavra de Deus na mão, eu posso dizer, o Espírito Santo voltou a ser derramado desta forma sobre nós hoje, porque nós estamos na última, na derradeira evangelização. É a chance. E é por isso que nós, todos, precisamos abrir-nos a esta graça. Então, como disse a palavra do Evangelho de hoje, quem tem sede, venha a mim e beba o que crê em mim. Porque então, com essa sede, se vierem a mim, do seu interior, do seu coração, manarão, brotarão rios de água viva. E disse São João, ele falava disso, referindo-se ao Espírito Santo, que haveriam de receber os que acreditassem nele. E hoje, agora, esses tempos, são tempos para nós acreditarmos no Senhor, e aproveitarmos essa chance. Nós que já recebemos essa graça, meus irmãos, tirar essa poeira infeliz que foi caindo sobre nós, e nos deixando de novo frios, tíbios, e readquirirmos
E agora estamos em Pentecostes, a graça é hoje, e readquirirmos todo o fervor daquele momento quando recebemos esta graça. E se você não recebeu, é agora, é hoje, é nesse Pentecostes que o Senhor quer derramar em você esta graça para transformar a sua vida, como transformou a minha vida, como transformou a vida de Saulo, como transformou a vida de tantos, como fez um João 23, como fez um João Paulo II. E ao mesmo tempo, para eu e você, e todos nós que recebemos essa graça, como Saulo, que depois tornou-se Paulo, levar essa graça a uma multidão, porque eu repito, na palavra de Paulo VI, esta é a chance que o Senhor dá à nossa geração para ela ser renovada, porque a vinda do Senhor está próxima. Não sei quando será, mas o Senhor diz que todo o tempo que nós temos é pouco para evangelizar e resgatar aqueles que estão perdidos. Você sabe que o número de perdidos é grande. Nós diríamos que é uma coisa impossível, impossível aos homens, mas não impossível a Deus. E qual foi a chance que Deus nos deu para esses tempos, para a nossa geração, para esse mundo? É o batismo no Espírito Santo. Meus irmãos, não é outra coisa. Daí virá a oração, daí virá uma pregação cheia de poder, daí virão os prodígios, os sinais, daí virá a palavra de Deus acolhida de maneira totalmente diferente, com força, com poder. Aí sim virá tudo, virão apóstolos, virão verdadeiros profetas dos nossos tempos, mas tudo começando com aquilo com que começou desde o princípio, com o derramamento do Espírito Santo. É por isso que nós só podemos dizer, cantando: derrama sobre nós, Senhor, o Teu Espírito Santo. Senhor, precisamos do Teu Espírito Santo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.